Eu estou gravando, tá? As aulas, e aí eu vou colocar isso como um link de YouTube para vocês no sistema. Tá? Tranquilo? Então, eu estou gravando a aula. Vocês podem reassisti-la quando quiserem, porque eu vou colocar no YouTube com aqueles links que são só para quem tem já acesso, não público, no canal do YouTube. Então, e se vocês... Ninguém mais tem nada a entregar? Não? Já é uma coisa que você está fazendo na mesma vez. Gabriel, você realmente não tem conserto. Isso é bullying. O que vocês estão fazendo ou fizeram é algo que tem alguma coisa a ver mais com as concepções implícitas, né? Que sempre estiveram presentes nas obras dos filósofos, mas não necessariamente, como eu já falei da outra vez, não necessariamente o filósofo disse assim: vou fazer uma antropologia filosófica. Né? Minha missão é escrever um texto sobre a antropologia filosófica e dizer, afinal de contas, né, qual a minha concepção do mundo. Não vou me apoiar em conceitos rígidos nem excessivamente mutáveis. Eu vou procurar ver o que é a de constantes, né? Não propriamente de imutável. Vamos tentar estudar isso para verificar, sabe? Esse discurso é um discurso mais contemporâneo. Né? No entanto, essas concepções do humano, né, todos os filósofos, praticamente, vocês vão encontrar uma concepção. Vamos trabalhar em casos concretos, casos, por exemplo, uma atividade clássica, qual é a concepção da antropológica, da Idade Média, moderna e contemporânea? Não, nós vamos partir da instauração da antropologia filosófica, e esses autores modernos e contemporâneos têm sua própria visão da história da antropologia filosófica implícita. Tá? Por causa do período curto de tempo que nós temos, essas sínteses elas já são formuladas no contexto dos filósofos a partir da criação né? Então, eles analisam essa história, assim como o nosso próprio texto aqui, que a gente está usando como apoio, já faz uma análise por período também. Né? A síntese sintetiza um longo período histórico que é anterior ao Max Scheler. Cada um, da sua forma, da sua maneira, vai fazer isso. Né? A nossa preocupação não é tanto por períodos, mas tentar chegar a um bom conceito de antropologia filosófica e bons problemas, tá? A partir de determinados autores. Especialmente o Buber e o Heidegger me interessam. Cara, você bateu na câmera, meu. Bati? Tô brincando. Vai estragar meu filme. Já não vai mais ter filme na internet. Pronto, ele bateu na câmera. Prendeu a imagem. A Globo já não aceita mais, por exemplo, se você treme a câmera. A Globo já não põe no ar. Só se for coisa assim, tipo crime, alguma coisa assim, né? Que tá em câmera de segurança. Mas, enfim, a nossa preocupação não é tanto fazer um histórico assim, né, por extenso, porque, como eu comentei da última vez, é um negócio absolutamente uma missão hercúlea, impossível. O que nós vamos fazer verdadeiramente, né, a partir de uma concepção teórica, né, com perspectiva filosófica explícita. Ou seja, quando a antropologia filosófica se reconhece como tal. Né? Aí ela olha justamente para essas
concepções implícitas, né, que estavam já colocadas em toda a história da filosofia, e aí esses autores fazem análises a respeito disso. Nesse nosso material aqui, que a gente vai usar como material guia, fora os livros específicos de determinados autores, ela já faz na introdução uma espécie de micro-história, né? Porque essas coisas, assim, elas são vertiginosas, na verdade, né? Essas análises, assim, que sintetizam as coisas, na verdade, deixam um monte de coisa de fora, né? Coisas que poderiam, numa determinada perspectiva, a gente considerar importantes. Dão ênfase em algumas coisas que são julgadas relevantes, né? Então, é sempre com a cara do autor que faz essa historiografia. Né? Fazer história é, de verdade, assim, optar, né? Optar. E também há uma espécie de reconhecimento da história da filosofia a partir dos seus exemplos mais marcantes, né? Não necessariamente dos melhores, assim, critério do que é melhor, né? É complicado, porque aí é definitivamente uma escolha qualitativa, assim, né? Explicita uma determinada leitura. Nada contra, nada a favor, né? Mas é uma história longa. Se a gente pega, por exemplo, de Platão para cá, né? Se a gente fosse fazer um estudo aprofundado da concepção, né? Como Platão enxerga o ser humano, é uma coisa absolutamente complexa. Você não chega ao fundo disso. Por exemplo, uma análise sistemática, uma análise assim, da estrutura da obra de Platão. Por exemplo, você tentar, a partir de todos os seus diálogos, formar uma imagem que disse, afinal de contas, para você resumir num conceito platônico, né, de antropologia. É uma coisa multifacetada, porque Platão ele adota pontos de vista diferentes dependendo do objeto que ele está tratando. E ele não parou para fazer uma antropologia filosófica, como a gente entende hoje. Né? Ele literalmente coloca isso a partir de outros interesses. Né? Por exemplo, dos temas básicos que já dizem respeito aos diálogos. E quando ele se concentra mais na figura do ser humano, isso não significa que em outros diálogos ele não faça isso também, e com visões que muitas vezes são até mesmo paradoxais. Porque Platão é isso. Né? De um ponto de vista estrutural, ele é um filósofo extremamente complexo. E você dizer o que ele fala a respeito de algo. Depende. Sempre vai surgir um depende. Depende do interesse imediato dele. Né? Interesse imediato no sentido do que ele está tratando no diálogo. Então ele muda de perspectiva. Ele efetivamente nos coloca um outro lado do próprio Platão. Um outro lado da leitura dele, dessa antropologia. Isso não é um problema para a gente se inquietar no sentido assim, pô, mas Platão é um cara confuso? Não, Platão é um filósofo complexo. Né? Essa ideia de que a gente teria que chegar ao fundo do Platão, né? Dizer, afinal de contas, o que disse Platão, é uma ideia um pouco empobrecedora da riqueza da obra platônica. Mas a gente está tratando de um filósofo. Né? Então, é assim, a gente vai ter que remar bastante para fazer uma verdadeira história, né? Dessas definições e desses problemas ligados ao humano, ligados à nossa humanidade. Então, a definição nossa parte do ponto onde isso já é considerado como tal, ou seja, uma antropologia filosófica considerada como tal.
que vem justamente da crise da razão. Esse período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, onde aquela razão otimista, que substitui uma metafísica otimista, né? Otimista de certo modo, né? Pessimista em relação ao mundo, mas otimista em relação ao destino humano, vamos dizer assim, a missão humana, não sei, tomando, né, a humanidade como um conjunto que está em marcha, né? Tem uma metafísica determinada, tem que ultrapassar certas barreiras, por exemplo, a própria existência física, né? Vista como uma barreira para alcançar uma pureza espiritual, por exemplo, né? E essa humanidade que ela vem sempre percebida assim como dividida, mas assim como uma divisão metafísica entre corpo e alma, por exemplo, né? Que coloca uma determinada perspectiva. Essa crise da razão da qual a gente está falando, ela vem de uma visão acerca do humano, né, materialista, baseada na prosperidade, baseada na tecnologia, por exemplo, na ciência, na tecnologia, que supostamente, né, proporcionariam ao ser humano do ponto de vista kantiano, por exemplo, assim, né, alcançar a paz, alcançar uma prosperidade, alcançar segurança, né? Um cosmopolitismo, né? Não ser mais necessário guerra, não ser mais necessário fronteira, não ser mais necessário capital, no sentido do capitalismo, né? Uma visão marxista, você chegar à paz social pela uniformidade, né, das classes sociais. O problema é que passa tudo isso, né, passa essa modernidade do século XIX, que apostou suas fichas em determinadas filosofias, em determinados conceitos, né, seja um conceito positivista, seja um conceito marxista, e alcançam no século XX problemas semelhantes de modos diferentes. Né? E é isso que coloca, por exemplo, Einstein e Freud nos... O que levanta essa questão da crise da razão? Então, exatamente essa dificuldade, né, que a razão teve, né, e apesar de ter colocado alvos racionais, como Platão já fez lá também, na antiguidade, né, não ter conseguido dar conta do recado. Então, a gente chega no início do século XX, as primeiras décadas foram décadas de euforia. Se vocês olharem a história do século XX, né, tem livros muito bons sobre isso, os anos 20, outros livros assim, vocês veem que o que foi vivido assim, uma época de grande euforia antes da Primeira Guerra Mundial. Como se tivesse tudo bem. Como se a gente fosse finalmente encontrar as luzes, né? E aqui, no mundo físico, no mundo efetivo, no qual a gente vive, uma certa uniformidade, né? Assim, Berlim, por exemplo, uma cidade em festa, quem diria, né? Império Austro-Húngaro, parecia que estava tudo bem. E, de repente, vem a Primeira Guerra Mundial, toda aquela carnificina, né? Nas trincheiras, toda a tecnologia da época utilizada para matança, e não o cosmopolitismo kantiano. Einstein fala explicitamente a respeito de Kant, né? Tipo, meio que cobrando o cheque do Kant, né? Tipo, pô, não tem fundo esse negócio, né? Do iluminismo, do esclarecimento, é um cheque sem fundo. Né? Havia uma espécie de promessa de bem-aventurança na racionalidade, baseada na racionalidade. Se nós somos bem racionais, vai dar tudo certo. E aí? A crise vem exatamente dessa dificuldade. Né? A racionalidade, você tomar boas decisões, né? Não é assim tão fácil.
E existem análises que são até mesmo ainda no âmbito do século XIX, né? O pessimismo schopenhaueriano é baseado justamente já nos primórdios dessa crise da razão. O chamado niilismo, né, desses autores, o Schopenhauer e o Nietzsche, ele vem justamente questionar a ideia de uma natureza humana única. O Schopenhauer chega a dizer que cada ser humano é uma espécie em miniatura. A complexidade, né, do ser humano. E outra coisa, a nossa racionalidade é guiada por impulsos irracionais. O Nietzsche vai sofisticar ainda mais isso, vai dizer assim que os impulsos eles se unem em torno de um impulso mais forte, né, e vão se satisfazer através dele, quando eles são fracos, quando eles não conseguem acesso à consciência, eles vão se amalgamar com outros impulsos mais fortes e vão formar como se fosse uma matilha de tendências, né? E há também a coisa da ilusão, né? Das pessoas acharem coisas que na verdade são ilusões. E há também a coisa da argumentação, né? Que serve para o autoconvencimento das pessoas. Então, a inteligência, a racionalidade é usada para o auto-engano, é usada para fundamentar causas irracionais e destrutivas. E aí, quando vem a psicanálise, né, todo esse terreno já está pavimentado, vamos dizer assim. Ou a terra está arada, né, basta jogar a semente. Por isso, daí, quando o Einstein pergunta para o Freud, né, o que deu errado, o Freud crava a destrutividade humana. O ser humano é muito autodestrutivo. Por quê? Isso não é apenas uma análise da psicanálise, né? Isso já é uma coisa que vem do materialismo francês, né? Schopenhauer também viveu das fontes do materialismo francês. E a ideia é assim, né? O conatus, né? Ele é pleno em cada um. Né? O desejo, ele é pleno em cada indivíduo humano. Cada indivíduo humano é um rei, vamos dizer assim. Então, quando vocês pensam em Hobbes, por exemplo, já é uma coisa lá atrás, né? Não é virada do século XX. Mas o Hobbes tinha aquela coisa assim, né? Se você entregar o poder ao soberano, então, abrir mão do desejo para ficar com a segurança, vai ficar tudo bem. Né? Coisa que o Locke já não pensava bem assim, né? Do mesmo jeito. Tanto que ele considerava a possibilidade da insurreição, né? Os povos têm direito de se insurgir contra um mal soberano, né? Isso aí já mostra aí que, né, que as coisas não adianta você entregar o poder para uma única pessoa, porque esse desejo dessa pessoa pode ser um desejo, né, não benéfico para a coletividade. Digo. A questão da sociedade ligada a uma perspectiva contra o intelectualismo? Sim, sim. Contra o intelectualismo não porque não acredito nos poderes da razão, mas é porque os poderes da razão estão contaminados pelo desejo. Na verdade, o Platão já... todas as questões já foram colocadas pelo Platão. Né? Vocês pegam o diálogo de Fedro. Né? Fedro tem aquela imagem da carruagem alada, da alma, tal. Né? Quem está na boleia, vamos dizer assim, é o intelecto. Né? Daí tem lá a parelha, os cavalos. Um deles leva você para baixo. Seja como for que você queira interpretar esse levar para baixo. Né? Conduz para a terra. E o outro conduz, vamos dizer assim, para as alturas. Né? Coloque nisso aí a ideia dos desejos egoístas, né? E de desejos altruístas. Para não ficar muito na coisa da espiritualidade, né? A ideia de pureza, a ideia de impureza, de céu, inferno, tal. Não precisa ir a esse ponto, né? Mas a ideia assim de paixões egoístas
paixões destrutivas e paixões mais elevadas, altruístas, paixões, né? Por exemplo, ligadas ao amor ao próximo. O amor ao próximo não é necessariamente cristianismo, né? Dá para a gente dizer que o amor ao próximo é uma paixão pelo coletivo, né? No sentido assim, que é um amor ao próximo, né? Não necessariamente baseado numa religião, né? Mas pode ser um ideal cosmopolita, como Kant, né? A ideia assim de que não precisa de fronteira, eu não preciso de líder, eu não preciso de ser controlado por ninguém. Eu posso tomar boas decisões com a minha própria cabeça, né? Então, entende o que quer dizer? Eu não precisa se restringir a uma única forma de ver o mundo para encarar que essas coisas são dignas de atenção, são interessantes, são dignas de reflexão filosófica. Mas acontece, né, que no final do século XIX houve um reinvestimento nos poderes do intelecto através da ciência, né? Nós poderíamos, por exemplo, chegar a um critério estatístico do que é melhor, né? Comte achava que, por exemplo, a sociologia poderia se transformar em algo semelhante a uma ciência exata. Então, é uma pretensão, entende? Uma pretensão. Por quê? Se a gente for contrapor Comte com Schopenhauer, né? Schopenhauer diz que cada ser humano é uma espécie em miniatura. Complicou a vida, né? O que significa que, exatamente como o Hobbes lá atrás, né? Cada ser humano é capaz, né? Não necessariamente de um autogoverno, assim, né? Mas é capaz de desejar, né? Se sobrepor a todos os outros a partir do seu próprio egoísmo. Ele pode desejar governar a si mesmo, ser bem kantiano, mas ele também pode desejar dominar todos os outros. E quando você olha para um ser humano, assim, eu sempre uso a imagem do Hitler, eu sempre tenho uma imagem conhecida, né? Quando o Hitler era um bebezinho, né? Com roupinha de lã, com aqueles sapatinhos de lã no colo da mãe, é bem provável que muita gente tenha ido lá apertar a bochecha dele e dito assim: Adolfinho, que lindo, maravilhoso que você é, certo? Bom, Adolfinho cresceu, né? A Gengis Khan também cresceu, Stalin também cresceu, né? Um dia foram bebês fofinhos, né? Gengis Khan matava as crianças dizendo para o filho que eles serão adultos, né? Tinha uma visão pessimista da humanidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não, de acordo com essa visão schopenhaueriana, você não tem uma antecipação do caráter do ser humano só de olhar para ele, né? Na própria Bíblia, né, as descrições do anticristo não são como um sujeito horroroso, tal. É um sujeito sedutor, né? Sujeito sedutor. O que ele vai fazer com as massas? Ele vai seduzir as massas, né? O anticristo ele não é um sujeito aversivo, né? Ele é um sujeito simpático, bacana. Assim. O difícil é conhecer o caráter dele, justamente, né? As pessoas vão na onda do quebra-cara, né? Estelionatário, normalmente, é um sujeito antipático? Não, é um sujeito super simpático, que leva todo mundo na lábia, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Quem vê cara não vê coração, né? E às vezes, como diz a música, né? Por uma cara feia se perde um bom coração, né? Corcunda de Notre Dame, por exemplo, né? Cara super bacana, mas tinha uma aparência horrível, né? As pessoas tinham uma aversão por ele a priori, né? Assim como certas coisas importantes para a humanidade, mas que produzem uma certa aversão, justamente porque elas são muito realistas. As pessoas querem, né? Um pouco mais de açúcar na realidade, preferem coisas mais palatáveis, né? Tem muita gente que fala para mim que não assiste noticiário porque passa mal. Não é assim que
fique chateado, fique desagradável. Passa mal. Tem uma crise física. Sobe a pressão, tem que ficar de cama. Né? Eu atendo muita gente no consultório. Então eu ouço muitas coisas. Né? A pessoa ela passa mal. Assim. Tem que ir para o hospital quando ela não sabe. Né? Então vocês vejam assim, são casos extremos, né? Mas o efeito que a realidade faz sobre as pessoas é: eu prefiro sonhar. Né? Tanto assim que na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, sabe? Quando teve a quebra da Bolsa de Valores em 1929, sobreveio uma grande crise financeira, desemprego, as pessoas ficavam andando em cima de trem nos Estados Unidos, de costa a costa, atrás de emprego, atrás de alguma coisa. Teve muitas histórias, né, narradas, que vocês vão poder encontrar nos livros de literatura sobre isso. Uma delas de um cara chamado Jack London, chamada De Vagões e Vagabundos. De Vagões e Vagabundos. Então, são histórias, né, dessas pessoas ali que ficam zanzando para baixo e para cima porque não tem emprego. No entanto, os Estados Unidos têm uma boa infraestrutura férrea, né? Então, para as pessoas poderem se deslocar, para poderem tentar a sorte em outro lugar, elas corriam do lado do trem, subiam, né, nos vagões e se deslocavam, né? Então, tem muitas histórias desse ponto de vista. Né? Então, nessa época, curiosamente, foi a época que mais floresceu um gênero cinematográfico muito conhecido, os musicais. Né? Os musicais, que floresceram justamente durante a época da Grande Depressão, não eram histórias realistas. Né? Não eram coisas assim que traziam a realidade. Eram coisas que maquiavam a realidade. Né? As pessoas não falavam, elas cantavam. As pessoas não caminhavam, elas dançavam. Ou começavam caminhando e acabavam dançando, tanto faz. Né? Eram histórias de amor, eram histórias, né, de quem fica com quem. As pessoas querem escapar da realidade quando tem crise. Muita gente, quando tem problemas, vai para o bar. Para arranjar mais problemas? Não, porque elas querem fugir dos problemas. Certo? Então, anestesia o cérebro, né? Ao invés de enfrentar a realidade. Diga. Falando sobre a arte, tem gente que fala que não morrer de verdade. Então, a arte é mais saudável desse ponto de vista, né? Porque, pelo menos, os danos assim, né, que ela causa podem ficar restritos à figura do artista, né? O artista não tem o que comer para poder produzir arte. Mas o público não. A perspectiva da pública também. É a perspectiva da pública. Através da arte, através da contemplação. Tanto assim que o Schopenhauer chamava, né, a contemplação estética de a hora do recreio da vontade. Porque a vontade ela é muito mais negada, né? Os desejos são muito mais negados do que saciados. Quanto mais você deseja, mais você sofre. Né? Fica difícil satisfazer desejos. Né? Por isso que os perversos, né, os manipuladores, usam lábia. Né? Convencem as pessoas de coisas maravilhosas que no final só beneficiam elas mesmas. Né? É uma prática social muito comum. Exatamente porque liga dois fatores. Um, o desejo que as pessoas têm de realizar as coisas com facilidade. O cara pirâmide financeira, né? O cara promete lucros fora do comum. Só que você está ali no papel só de alimentar a pirâmide. Quem ganha mesmo é quem está na origem. Depois vai chegar uma hora que alguém vai ter que pagar a conta, certo? Só que o cara já encheu as burras de dinheiro e está indo fazer outra coisa. Outra pirâmide. Certo? Então, os exemplos, assim, né? Ações na Bolsa de Valores também. Elas se baseiam mais em expectativa do que em produção, né? Se você tem uma boa expectativa em relação a uma ação, ela sobe de valor. As chamadas blue chips, né? As ações de risco maior, elas remuneram mais. Mas, assim, justamente a ação de risco maior pode ser que
promessa de remunerar mais nunca chega a se concretizar, né? Já ações mais consolidadas, elas remuneram menos, mas têm caráter mais constante, né? Você tem que esperar mais para ser remunerado e tal. E essa coisa de realizar os sonhos rápido, né? É uma expectativa fantasiosa da humanidade. As coisas, elas custam, né? Tanto que o Schopenhauer diz assim, né? As coisas são belas de ver e difíceis de viver. Que tem ansiedade, né? As pessoas são muito ansiosas. Né? Então, assim, antes de conquistar um afeto, as pessoas querem arrebatar, né? E ainda ficam chateadas quando não dá certo. O que eu tenho de errado e tal. Talvez eu seja muito ansioso, ter as coisas, né? Não deixa acontecer direito, né? As coisas têm que acontecer. Né? E acontecer é complicado, né? Tem alguns elementos constantes, assim, nos quais você pode se apoiar, mas tem umas variáveis, né, que podem intervir. Às vezes o mero acaso, né? Às vezes o cara encontra o amor, mas um trem vem e atropela o amor. Um trem. Né? Quantas pessoas morrem atropeladas por trem? Né? Tem a história da Iracema, né, do Dona Irã Barbosa, né? Ela morre atropelada na rua, né? Só sobe os calçados. É o amor do cara da canção. Mas alguém pode morrer atropelado, certo? Vai fazer o quê? Tá atravessando a rua aqui com fone de ouvido. Quantas vezes já salvei a vida de aluno aqui, simplesmente por não atropelá-lo? O cara atravessa a rua com fone de ouvido sem olhar. Toda semana eu encontro um. Engraçado que não é toda semana que aparece um cara atropelado aqui na frente, né? Isso que mostra que tem muito anjo da guarda em atividade aqui na PUC. Deve ser um tráfego aéreo de anjo aqui. Complicado. É um negócio impressionante mesmo. Tudo isso para mostrar para vocês que a perspectiva, né, da razão, a pergunta dele foi muito procedente, né? E a gente não tem essa pressa toda. Depois do intervalo, a gente retoma as análises de vocês. Mas é importante que vocês sintam, né, esse problema da crise da razão que gerou essa ideia e mantou, né? Como se fosse assim um magneto, né? A crise da razão. Por quê? Porque toda vez que o ser humano, coletivamente, embarca numa história, a decepção é maior. Uma decepção individual, na nossa vida individual, ela pode ser contornada por uma única pessoa, a própria pessoa que sofreu o problema. Mas uma decepção de uma ideia universal, ela produz um sentimento muito violento, muita destrutividade. Porque as pessoas acham que aí o mundo acabou. Entendeu? Uma coisa na qual elas estavam apostando coletivamente mostra assim que não é lá essas coisas, que não é o suprassumo que vai trazer a felicidade. Felicidade, assim, sabe aquela coisa? Depois a gente não precisa trabalhar mais. Né? Daí o que vem? Vem um grande ressentimento, um grande pesar, um grande luto por uma ideia. Né? E assim, a ciência, ela traz bons frutos. Né? A gente vai ter muita dificuldade de abandonar a nossa ciência se um dia ela desaparecer. Porque ela nos traz coisas úteis. Né? Mas assim, essa ideia de que ela vai salvar a humanidade de si mesma, que as pessoas investiram, cai assim, com a Primeira Guerra Mundial, porque é um motivo, por exemplo, do suicídio do Santos Dumont. Né? O cara não foi o único inventor do avião, né? Toda invenção ela tem uma história, né? Assim, as teorias do Newton também não são exclusivas, né? Quer dizer, é todo um ambiente científico. Mas enfim, o Santos Dumont faz toda aquela festa em Paris, né? Porque fez o voo de galinha lá. Né? Mas a questão é assim, quanto tempo se parou no ar, né? Quer dizer, a luta dos irmãos Wright com o Santos Dumont é quem ficou mais tempo no ar e qual é o critério, né, para avaliar quem que voou primeiro. Mas o fato é que os aviões voaram. Né?
por conta de outras coisas também. Por exemplo, o fato de ter conseguido, através do magnetismo, separar o alumínio de outros minerais, e daí você conseguiu um motor leve. Antes era motor de ferro. Já pensou voar um aeroplano com motor de ferro? Né? Bem complicado. Mas o alumínio não, o alumínio é leve. Né? Então fizeram motor de alumínio, o avião decolou. Decolou e foi jogar bomba na Primeira Guerra Mundial. E isso que fez o Santos Dumont se suicidar. É a crise de uma ideia, né? No caso dele, é bem interessante, porque é tanto uma coisa do ponto de vista particular, né? Porque ele criou o avião, não importa se foi só ele, mas ele criou, e uma crise humana, né? E todas essas invenções, submarino, avião, né? Toda essa evolução. Esse comentário do professor sobre o Santos Dumont parece muito importante que vocês trouxeram antes da arte como a utopia, aquele sonho distante mesmo, quando você finalmente realiza e tem uma crise nessa utopia, traz você de volta para a realidade. Traz de volta para a realidade, para a dura realidade do quê? De que nós somos seres contraditórios, problemáticos. Então, só para finalizar, o que a antropologia filosófica vai estudar verdadeiramente? Esse ser paradoxal, né? Essa nossa identidade paradoxal. Então ela fica mais frutífera porque ela identifica melhor o seu objeto, né? Como um objeto paradoxal, problemático, contraditório, difícil de circunscrever, difícil de nomear, né? E a gente volta lá para o Platão. Bom, o que eu comecei falando dessa aula? Que o ser humano para o Platão, dependendo do diálogo, era um ser humano diferente, né? Portanto, um ser complexo, paradoxal, difícil de definir o conceito de humano em Platão, né? A ideia de humanidade em Platão é difícil de você circunscrever, na verdade. Bom, chegamos à mesma conclusão, né? Finalmente. Daí as pessoas dizem, não é bem assim. A gente pode conseguir, né? Daí vão girando e chegam no Platão de novo. Bom, quem sabe a gente deva levar mais a sério esse problema, né? Mais ou menos isso que está acontecendo. Quem sabe a gente deva levar finalmente a sério as nossas dificuldades quando a gente volta a olhar para nós mesmos. Vamos fazer um breve intervalo. Quando vocês voltarem, a gente continua com as definições que vocês escreveram. Então vocês vão ver que coisa incrível, assim, né? O ser humano está em sintonia com o ser humano. Queira ou não queira, os produtos de vocês aqui estão comentados no texto que está aberto no computador. De um jeito, obviamente, mais organizado. Assim. Né? Talvez com mais conhecimento de causa. Né? Mas, de verdade, os problemas que são encontrados nas definições que vocês deram são problemas que são discutidos nos textos. Né? E quando vocês colocam algumas coisas ali que eu discuto, né? Na verdade, vocês não estão sozinhos também. Existem filósofos ao longo da história que pensavam como vocês pensam. Engraçado, né? É curioso. Eu não estou falando isso para dizer que o que vocês produziram é inferior, alguma coisa assim, né? É para dizer assim que são preocupações humanas legítimas, né? E que, obviamente, em alguns pontos assim, há uma certa irreflexão. Mas também eu pedi para vocês fazerem isso de cabeça e a partir de uma conversa, né? O interessante é que as definições elas trazem um conteúdo importante da antropologia filosófica de qualquer modo. Né?
Não importa se é discutível, se é problemático. Mas dá campo para a gente jogar, vamos dizer assim. Né? Proporciona caminhos de discussão, de debate. E é muito bom porque parte de vocês, né? Ou seja, tem um solo na própria sala de aula, né? Não é simplesmente uma coisa teórica que vocês vão buscar. Exatamente porque se trata sempre e sempre, sempre de um conhecimento da humanidade acerca dela mesma. Né? Então, todo mundo é sujeito e objeto simultaneamente. Portanto, todo mundo tem algum conhecimento de causa. Né? Não é como se a gente estivesse falando aqui sobre protozoários. Né? Protozoários é uma coisa que você tem que estudar no começo. Né? Você pode até ter tido experiência com protozoário e nem saber. Achar que nunca foram apresentados. Né? Mas sobre humanos, sobre pessoas, vocês têm experiência prévia. E também, obviamente, nessa sala, vocês também têm algum grau de conhecimento a respeito de pensamento da nossa própria condição humana. Né? A ideia de essência, por exemplo, que aparece em muitos desses textos. Né? Essência é um problema discutível. Se há uma essência, né? Se há um ser humano essencial. Isso é um problema filosófico. Não é uma coisa dada assim, né? A pessoa pode ter uma convicção de que há um ser humano essencial. Há uma constante. Né? Há alguma coisa que não muda. Mas outros já vão debater sobre isso com uma certa ironia, um certo ceticismo, né? Sobre essa... Existe uma revista de psicanálise nicotiana que se chama Natureza Humana. Outros psicanalistas, né, estou dizendo assim, dentro da própria psicanálise, entendeu? Não há um consenso sobre esse tipo de coisa entre nós humanos. Né? Outros psicanalistas vão dizer assim, tá, de que natureza humana você está falando? Está maluco? Não existe uma natureza humana. Existem naturezas humanas. Né? E muito difíceis de você aprender naquilo que é constante. Né? Mesmo as tentativas teóricas do Freud são, de certa maneira, avanço de sinal, né? Ops. Deixa eu ver se caiu. Vou ter que reconectar. Primeira parte da... Não sei para onde que ela foi. Está gravando. Voltou. Tá, beleza. Por isso que ela não gravou. Mas a gente já vem para cá. Só para vocês verem. Olha só. Sem nomear as equipes, tá? Só para ver como isso se repete, é meio recorrente. O estudo do ser que investiga o seu essencial, a sua natureza, o seu modo de pensar, de agir, né? Em uma sociedade. Né? Todos os conceitos, né, são problemáticos, né? Porque nem sempre vai ser encarado dessa forma. Né? Que há uma essencialidade, né? Que vai ser o estudo na sociedade. Né? São conceitos que são ou não são utilizados. Né? Não quer dizer que não são utilizados. Né? De novo, aparece a natureza aqui, né? Estuda o homem, sua natureza, suas causas, né?
bem aristotélica, né? Sua constituição. Aqui tem uma que enfatiza o ser pensante, né? Exatamente a antropologia filosófica vai surgir a partir do questionamento do ser pensante. Né? Não achar que é o estudo do ser pensante. Tudo bem. Né? Isso não quer dizer que não seja, né, para uma boa parcela dos filósofos que pensaram a esse respeito, exatamente isso mesmo. Né? Por exemplo, essa noção de evolução do indivíduo como sociedade também é uma versão dos fatos. Está errado? Não propriamente, né? Mas é discutível. Os filósofos vão discutir isso, se é isso mesmo. A ideia, por exemplo, de catalogar, né? Para muitos filósofos isso é uma coisa meio ofensiva, né? A ideia o termo, né? Catalogar quando se trata de ser humano. A ideia, por exemplo, de definição de suas ações passadas, levando uma teorização sobre o determinismo, de fato existem filósofos que pensam exatamente assim. Mas é discutível. Outros vão colocar, né, questões, problemas, exatamente nesse tipo de definição. Vocês vejam como é complexo o problema. A ideia de determinismo, né, ela é muito forte dentro da filosofia. Existem vários tipos de determinismo. Mas é um conceito que produz ojeriza em muita gente. Né? A ideia de que há um determinismo humano. Por exemplo, a percepção do ser humano em diferentes momentos históricos, enfatizando o modo que pensa sobre o mundo e os outros, é uma concepção mais histórica. Né? Uma concepção mais histórica. Por exemplo, vai separando com alguns critérios ligados justamente ao, vamos dizer assim, um processo histórico dentro da filosofia, né? Seja relacionado com a própria história da filosofia, seja com a mudança de modo de pensar ao longo do tempo. Né? Novas questões, novos problemas. Mas, de fato, não é a única forma de pensar. Como eu estou dizendo, nada é errado. Né? Vocês estão falando coisas que são consequentes, mas todas elas levaram chumbo. Todas elas levaram pancada de outros filósofos que querem as coisas de um jeito diferente. Não dessa mesma forma. A busca da essência, estudo do ser e de sua essência. Então, temos aqui um conjunto de definições, todas elas simultaneamente válidas e problemáticas, como o próprio objeto. No consultório de psicanálise também a gente vê a questão assim, todo mundo tem uma visão sobre si mesmo, e essa visão ela é sempre limitada, tanto do ponto de vista do psicanalista, quanto do ponto de vista da própria pessoa que reflete sobre si mesma. É uma visão inconsistente, imperfeita, não se sabe se há uma perfeição de um olhar que pudesse ser lançado sobre um ser humano. Essa é uma questão também bem complicada. Às vezes a gente fala de uma essência, né? Porque se você vai conhecer o ser humano, você supõe
que há algo a ser conhecido, né? Um objeto claro, que possa ser tornado claro. E isso é uma coisa que está em questão. É um problema. Não é uma coisa dada, né? Que exista um código, por exemplo, para você compreender. Por isso que o que você faz é outra coisa, né? Você estabelece uma relação transferencial, ou seja, uma relação que você coloca para compreender o outro e que você coloca uma certa empatia, né? Há um certo vínculo entre o psicanalista e o paciente, né? E ali se produz. Há uma produção, né? Que não é só uma produção de conhecimento, é uma produção de experiência. Esse é um ponto interessante, né? O conhecimento sobre o humano é também uma experiência da própria humanidade. À medida que você vai tendo essa experiência, vai se modificando o próprio objeto. É um objeto que, à medida que é conhecido, se modifica. Então, é uma inconsistência, que não é só uma inconsistência no sentido assim de ter lacunas, né? Mas é uma inconsistência também, que à medida que o processo segue, o próprio objeto se modifica. Já não é mais o mesmo objeto. Né? Então, ele se coloca de modo diferente. As memórias se colocam de modo diferente. Lembra coisas diferentes. Sabe? Vai se produzindo alguma coisa, não é só um conhecimento. Literalmente, uma recolocação da experiência. Né? Então, esse objeto não é só um objeto. É uma coisa viva, né? Uma coisa totalmente viva. É como o processo da arte que a gente estava falando também. Né? Já que a gente tem duas disciplinas, às vezes elas voltam como memória também para associação de ideias. A arte ela não apenas fala do humano, mas ela constitui o humano. Né? O Homero talvez o exemplo mais universal. Tudo bem, o Homero fala sobre a humanidade, mas ele também constitui a visão que a humanidade tem de si mesmo. Né? Ele constrói uma espécie de projeto civilizatório também. Ou seja, ele instaura alguma coisa que não existia antes. Ele não está só falando do que existe. Ele também se torna fonte de experiência das outras pessoas. Participa da vivência. Quanta gente no Brasil conhece poemas do Vinícius de Moraes, por exemplo? Né? Seja através dos livros, seja através de canções. Né? Porque ele foi compositor também, teve vários parceiros e atravessou décadas aí da história do Brasil. Talvez as gerações atuais estejam cada vez com menos memória de quem seja Vinícius de Moraes. Mas vive esbarrando com ele por aí sem saber. Né? E muitas coisas que existem hoje se referem ao que Vinícius de Moraes produziu. Talvez não fosse impossível sem ele, na nossa cultura brasileira. Né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Os caras que ainda estão vivos aí, o Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Pode gostar ou pode não gostar, mas assim, a presença deles na cultura é muito forte. Não é uma questão do modo como o vínculo é estabelecido com o indivíduo, né? Mas há uma espécie de consistência e o mundo fica diferente depois da existência deles. Fica diferente, por quê? Porque ele tem uma abrangência, tem uma profundidade, né? Cria um novo mundo e a gente vive nesse mundo que já existiu a partir deles. E não são só esses pequenos exemplos que eu dei.
Na verdade, tem uma rede de influências recíprocas que vão recolocando o problema da nossa humanidade de outro jeito. Tanto do ponto de vista da nossa vida pessoal, como eu citei no caso da análise, né, que vai... O próprio processo de educação de vocês, se vocês forem pensar. Por mais que seja uma educação formal, de cima para baixo, assim, mas vocês se modificaram depois que vocês começaram a ir para a escola. Isso modificou vocês essencialmente ou não? Isso não é uma coisa dada. Não dá para dizer assim, sim, dá para dizer não. Né? Talvez você tenha que dizer meio em termos. Né? Há alguma coisa que talvez seja constante e até mesmo indefinível, talvez não tão fácil assim de definir, e algumas coisas variáveis, né? Que realmente a gente percebeu que foram se modificando. É complexo o problema. Porque a gente também não é só o cara que vai para a escola, né? Tem a experiência na família, tem a experiência da amizade, tem a experiência do amor, tem a experiência de todo quanto é tipo. Fez viagem, não fez viagem, ficou só encalacrado no quarto. Bom, é um tipo de experiência. Não quer dizer que não seja experiência. Né? Tinha um mundo interno muito rico, era muito fantasioso, não era um cara muito prático. Vai orientando a experiência da pessoa pela vida, né? E as referências elas vão se colocando a partir disso. E aí, quando você pega e joga isso no macro, dá para falar de um ser humano essencial? Né? O que é essencial? Precisa de algumas referências? Não precisa? Tem alguma coisa que é constante no humano? Não tem? Qual que é o problema? É o fato de que nós somos ao mesmo tempo observador e observado. E aí a gente tem uma dificuldade maior de estabelecer critério. Senão, vocês escreveriam a mesma coisa. Né? Praticamente seria invariável o conceito de vocês. Vocês partiram de premissas que envolvem certas teorias que antecedem os conceitos que vocês criaram. Por exemplo, a ideia de sociedade. Diga. Isso. É ambíguo, paradoxal, complexo. Porque nós também não somos só seres naturais, né? Nós não, assim, existiram tentativas de reduzir o ser humano a estímulo-resposta, por exemplo. Né? Determinados estímulos levam a determinadas respostas invariavelmente. Mas até que ponto isso é verdadeiramente humano? Né? Até que ponto dá para, baseado nisso, dizer que isso define o humano? Isso aí é um aspecto que pode ser comprovado, por exemplo, através da manipulação. Né? Se você estabelece determinados condicionamentos, você vai ter massas assim respondendo àquele tipo de condicionamento. Por exemplo, uma propaganda, ela busca condicionar o teu consumo, baseado em atração, baseado em alguma coisa que possa ser agradável para você. Né? As redes sociais gratuitas, elas visam obter informação a respeito, né, das práticas, do gosto, de como que a pessoa toma decisões, e vão formando algoritmos, né? Isso são previsões macroscópicas a respeito do que é o ser humano. Mas, assim, se você vai no detalhe da coisa, pode ser que não funcione. Né? Pode ser que justamente aquilo que busca te influenciar te cause repulsa. Justamente porque tenta te influenciar. Pode ser que você detecte que estão fazendo leitura de você e você está repulsa disso. Ao invés de você entrar na onda, você
pele, você não quer saber daquilo. É muito difícil você evitar a rede social, né? Que, por exemplo, agora, para a gente conseguir entrar na rede de visitantes aqui, você tem que ter alguma rede social. Nem que seja pegar o login de outra pessoa, né? Mas de algum jeito você vai ter que usar isso. E está cada vez mais difícil de evitar, né? Evitar proporcionar informação, por exemplo. Porque qualquer coisa que você faz, os caras estão fazendo leitura de você. Te conhecem melhor do que você mesmo. Né? De certa maneira, mas de certa maneira. Assim como é possível para um computador hoje em dia finalizar uma sinfonia do Beethoven. Mas assim, de modo algum, a gente sabe se a maneira como o Beethoven finalizaria a sinfonia seria aquela. É mais fácil para o computador do que para uma pessoa. Né? É, claro, nesse sentido, quer dizer, para o computador entender aquilo que é mais previsível. Né? Mas o imprevisível pode entrar em jogo. Né? Que, por exemplo, na experiência do Beethoven, poderia ter pousado uma borboleta no nariz dele. Entende? Coisa que não seria levada em consideração pelo computador. Não é um evento constante. Então, nós lidamos, como seres humanos, também com a inconstância, com a mera probabilidade, né? E, às vezes, um detalhe mais significativo para a pessoa, ele se amplia diante da pessoa muito mais do que aquilo que é constante. E define alguma ação. E essa ação pode se tornar importante, determinante de outras coisas. Se não para a própria pessoa, para os outros. Então, sabe, esses elementos assim, eles vão compondo uma riqueza muito maior de relações do que a mera previsibilidade. Que existe também. Né? Não vai dizer assim que tudo é imprevisível, né? Existem tendências, existem possibilidades mais frequentes. Né? Tanto assim que algumas coisas, né, são mais bem remuneradas e outras pior remuneradas. Porque há uma previsibilidade de ganhos com aquilo. E isso gera lucro, certo? E o cara investe onde dá lucro, ele não investe onde não dá lucro. Então há uma previsibilidade. Só que, às vezes, surge um imprevisto, um improvável, e esse improvável toma conta do mercado inteiro. E aí o mercado tem que se dobrar a nova tendência, uma tendência que não era esperada. Né? Surge alguma coisa que excede a capacidade de previsibilidade. Né? Elvis Presley não é previsível. Não é previsível. Picasso não é previsível. Não dá para se dizer assim, afirmar cabalmente que vai surgir o Picasso, né, por A mais B. Não. Dá para você dizer assim, vai surgir alguém como Elvis Presley? Sim, bem provavelmente. Né? Não se sabe quem, como, quando, por quê. Então, esse que é o problema maior. Por exemplo, se você aposta todas as suas fichas na tecnologia, porque existe uma grande probabilidade de você resolver problemas através da tecnologia, através do conhecimento científico, né? Existe uma probabilidade grande? Existe. Mas e as decisões que as pessoas vão tomar? Elas podem olhar para esse conhecimento não de modo construtivo. Elas podem olhar para esse conhecimento de modo egoísta. Se essa pessoa que olha para o conhecimento de modo egoísta já não é uma posição chave, né, isso vai determinar muitas relações. Quem que financia a pesquisa? Grandes laboratórios. Grandes laboratórios visam que lucro. Né? Você publicar em grandes revistas internacionais, às vezes elas cobram 4 ou 5 mil dólares para você botar um artigo. Quem que tem esse dinheiro? Laboratórios. Não pessoa física. Bota 5 mil dólares e multiplica por 5,25. Quem que tem essa grana para investir na publicação de um artigo?
Por mais que a pesquisa seja boa, né? Claro que daí vai variar a área, vai variar um monte de coisa, né? Mas é essa variação, essa questão que atravessa justamente os problemas que a gente tem aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como isso está no próprio texto. Eu vou ampliar ao máximo que eu puder, tá? Desde que caiba aqui, né? Caiba na tela. Já dá para ver? Vou ler esse trecho, tá? Só para vocês verem como realmente se encaixa com o que vocês falaram e traz problemas. As ciências, esse é aquele mesmo artigo sobre o projeto Max Scheler que a gente estava lendo um trecho antes, na aula passada. As ciências pressupõem um conceito de homem em suas investigações. Essa pressuposição deixa de lado uma explicitação sobre o que é o homem, qual sua essência e sentido de sua existência, resultando num espaço nebuloso ao saber. Essa ideia de formular um sentido para a existência é que surge da crise da razão, né? Porque não é só conhecimento sobre a essência, isso foi muito perguntado, né, ao longo da história da filosofia. Mas essa ideia de sentido da existência, problematizado como uma coisa inconstante, como uma coisa não segura, ela vem se avolumando ali no final do século XIX. Porque quanto mais materialista, por exemplo, mais inconstante, né? Porque você não tem um ponto de origem, por exemplo, uma criação com uma finalidade. Não há mais um parâmetro seguro. Se você constatar, dependendo da lógica que você utilizar, né? Não quer dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado. Mas se você constatar que você está diante de um cosmo aleatório, né? Onde tudo pode acontecer, você está diante de uma impossibilidade de previsão. Por exemplo, se você for bom, não quer dizer que vai dar certo. Se você for mal, não quer dizer que necessariamente vai dar errado. Sua existência é absolutamente finita. Não há depois. O que você faz com isso? Né? O questionamento daí é mais angustiante. E o ser humano ele vai criando essas linguagens, né? Independente se elas são certas, se elas são erradas, não quer dizer certo ou errado, mas quer dizer que vão surgindo, né? Vão surgindo situações para o pensamento, para a reflexão humana, onde há mais grau de inconstância, né? E isso vai se avolumando, exatamente porque as apostas vão caindo por terra. Então, essa ideia, né, de sentido da existência como problema vai se avolumando também. Vai criando mais dificuldade para o ser humano entender ou se colocar numa existência com um sentido. O projeto antropológico procura evitar os reducionismos e radicalizações das ciências e visões parcializadas do homem e do mundo para procurar o todo do fenômeno humano. Missão, né, complexa, problemática. Entre os pensadores modernos, podemos encontrar o esboço do que veio a se constituir como uma disciplina de antropologia filosófica. Aí responde um pouco a tua pergunta também, né? Veja como é colocado já no artigo uma certa visão histórica, né? Conforme Martin Buber, que a gente vai estudar especificamente na nossa disciplina, em que é o homem, Kant foi o pensador que mais acentuadamente assinalou a tarefa antropológica em sentido profundo, com a colocação das 4 perguntas, né? Que posso saber, que devo fazer, que me cabe esperar e justamente o que é o homem, né?
Kant apontou efetivamente para a tarefa de uma antropologia filosófica. Essa questão deve colocar as bases para uma disciplina. Problema. É isso que vai ser problematizado. Essa questão deve, então, colocar as bases para uma disciplina que se ocupa de questões fundamentais do ser humano. Mas isso consiste apenas no esboço do que deveria ser uma disciplina fundamental. É isso que ele está falando aqui, né? É mais um esboço. Entretanto, Buber ressalta que não há o desenvolvimento de uma antropologia genuinamente filosófica no pensamento kantiano, pelo menos é a opinião dele. Conforme o projeto kantiano, fundamental é a temática epistemológica, que é desenvolvida com foco central na estrutura e significado do conhecer humano, ou seja, a crítica da razão pura. Isso é questionável, tá? Também é questionável, essa visão do Buber é questionável. Esse posicionamento epistemológico deixa de lado o desenvolvimento de questões fundamentais para uma antropologia. Em Kant faltaria a abordagem filosófica de temas como o lugar próprio do homem no cosmos, sua relação com o destino, com o mundo das coisas, a compreensão de si como ser em relação com o outro, a consciência da própria existência e finitude, que se dá a partir da temática da morte. Essa crítica aqui também é feita pelo Schopenhauer a Kant. É uma crítica, por exemplo, do aspecto que poderia ser levado em consideração pelo Kant, né? Exatamente esse aspecto irracional do humano, com mais ênfase. Assim, a dificuldade, por exemplo, de você tomar decisões racionais do ponto de vista da razão prática, estabelecer um critério, né, universal, e daí segui-lo realmente. O próprio Kant é exemplo disso, né? Quando morre o patrono dele, ele faz a segunda edição da crítica, deixando ela um pouco menos radical, com receio enfim, dessa mudança no ambiente dele. Então, ser essa questão, né, da decisão racional, por exemplo. Mentir não é uma coisa boa, né? Então, eu não minto, tomo, né, o imperativo categórico mal colocado pela minha própria decisão, né? Não algo que me é imposto, mas eu mesmo decido. Pode ser que eu não esteja considerando com isso que eu posso mentir para mim mesmo. Posso estar me convencendo de que eu estou falando a verdade, posso estar criando argumento, racionalização, como se diz em psicologia, né? Sem que com isso eu esteja deixando de mentir. Então, é esse tipo de coisa que o Buber está colocando. A dificuldade quando você coloca a coisa a partir de um projeto baseado na racionalidade. É a mesma questão que está entre Einstein e Freud depois da Primeira Guerra. Eles seriam, então, alguém que aponta para o tema da antropologia e discute questões antropológicas sem ser ele mesmo verdadeiramente um antropólogo. Mas muitos antropólogos também não foram isso que o Buber está chamando de um verdadeiro antropólogo. Se a gente estuda a história da antropologia como ciência também, isso vai ocorrer, né? Isso. Se dedicava bastante a isso. Aliás, na universidade era a principal dedicação dele. Sim. A questão que está sendo apontada aqui é o alcance dessa antropologia, justamente mediante o método utilizado e a preocupação, né, kantiana, o estilo da preocupação. Muito embora, se a gente for conversar com o Osmir Gávio Júnior, por exemplo, ele vai defender a estrutura do pensamento kantiano
exatamente baseado nos próprios pressupostos kantianos, né? Você não pode cobrar de Kant algo que está fora do contexto da reflexão. Porque daí o que essas coisas atravessam, né, a reflexão kantiana, mas não se baseia nos próprios pressupostos de Kant. Então, cobrar de um filósofo, né, que ele vá além de si mesmo, além daquilo que é o projeto dele, também é uma coisa complicada, né? Talvez, de novo, né, o que melhor tenha escapado de tudo isso seja o próprio Platão, que é o mais difícil de pegar, assim, escapa, é meio geleca, assim, né? Sabe aquela coisa? Você pega, você vai escorrendo, assim, não tem muita. Você sempre tem como usar Platão contra Platão, né? Ou Platão para apoiar Platão. Por isso que o cara não é fraco. Então, e o Buber também, segundo o texto aqui, estabelece também uma diferença com o projeto de Heidegger, que nós também vamos olhar com um pouco mais de preocupação aqui. O pensamento heideggeriano não coloca como questão filosófica propriamente o humano, mas o modo de perguntar pelo ser. Fato. Essa tematização deixa a questão acerca do homem em segundo plano. Na antropologia, se trata de colocá-lo no lugar fundamental e central de toda a investigação, pois uma ontologia só poderia ser alcançada com uma ampla investigação do homem. Nesse sentido, poderíamos entender que a antropologia estaria na base da ontologia. Ou poderíamos tratar de uma unidade. Não que o Heidegger não se defenda disso também, tá? Não pense que é fácil assim dar pancada no Heidegger. Ele apanha, mas ele se defende também. E tem bons argumentos para se posicionar como se posiciona, né? É isso que a gente tem que... Quando você lê a obra, você percebe que ela tem coerência interna, ela tem consistência. É uma questão de paradigma, né? Que é do qual se parte, né? Aí Kuhn pode nos ajudar a pensar esse tipo de coisa, né? A estrutura do pensamento, como que ele se estrutura. Não adianta cobrar do pensamento que ele extrapole completamente a sua própria estrutura. Aí você está colocando outras questões que você pode até cobrar do pensador, mas não pode acusá-lo de incoerência, de inconsistência. Você pode apenas dizer... É fato. Embora ele tenha razões para fazer isso, justamente, né? O alvo dele, o alvo da reflexão dele depende disso, né? E o que não invalida outras perspectivas, né? Não invalida outras perspectivas. É a mesma relação aí, né, da psicanálise lacaniana com a psicanálise freudiana, né? Em Freud, a questão biológica é mais importante, né? Que é um outro modo de olhar para a coisa também. Em Lacan se aproxima mais de Heidegger. Justamente ele vai mais para o mundo da linguagem, né? Da estruturação como linguagem. E esse aspecto da determinação biológica, ele fica bastante esmaecido. Já depende totalmente de uma leitura feita através da linguagem. Não existe biologia em si, uma determinação biológica em si mesmo. Então, sabe, é um jogo. Na verdade, nenhum deles vai exaurir o problema. A gente sempre vai acompanhando, vai dando razão parcialmente para eles, mas vamos colocar problemas uns em... Isso é a história da filosofia também, né? Assim como a história da psicologia. Por quê? Porque ambas, quando vão se referir ao humano, né, cria essa situação meio paradoxal. Ter uma visão completa significaria você ser um ser divino, né? Você teria que ter um conhecimento completo, não só da essência, mas da dinâmica
né, de toda a dinâmica passada, presente e futura, né? Troço absolutamente, uma missão absolutamente desproporcional, né, com a capacidade de colocar problemas de um ser humano. Você teria que olhar a coisa de todos os ângulos, de todas as perspectivas, né? A partir de todas as ontologias possíveis, de todas as metafísicas possíveis, e chegar a um denominador comum essencial, né? Fazer todas as coisas conversarem com todas as coisas, as conhecidas e as desconhecidas, né? Para ter uma... E mesmo assim ainda seria uma visão parcial. Você não teria com quem conversar, entende? Se você chegasse a isso, seria uma experiência absolutamente exclusiva, né? Seria quase uma ideia de revelação, né? Não teria explicação, não teria diálogo possível com outros. Você estava um pouco tratando disso, né? Pelo início de aula, conversando simplesmente. Mas isso é que torna o problema fascinante também, né? Não significa que a gente vai exauri-lo, mas justamente colocá-lo em bases melhores. Justamente termos consciência dessa dificuldade já é um bom ponto de partida. Eu acho que é isso que a antropologia filosófica chegou. Um bom ponto de partida. Exatamente a ideia da dificuldade de se estabelecer parâmetros. Anteriormente, quando você falava do governo que percebeu a Primeira Guerra Mundial, você usou a expressão uma metafísica otimista. Depois, agora, quando se referia às diferentes interpretações antropológicas, você disse todas as metafísicas possíveis. Uhum. Porque há uma metafísica da ciência também, né? Não duvido, mas a minha pergunta seria, partindo do pressuposto de que a perspectiva científica exige uma certa verificabilidade, né? Aquilo que é científico necessariamente precisa ser verificado, né? Repetível, né? Factível. Uma vez que você alega alguma coisa, isso precisa ser verificado, né? Sim. Como a gente pode dizer, por exemplo, que... deixa eu ver se consigo elaborar meu pensamento. Que essa metafísica, ela é correspondente, ela é válida ou inválida, uma vez que não há uma verificação científica. Não sei se eu entendi a pergunta. Sim. Então, o grau de verificabilidade, né, por exemplo, depende, porque aí é grau, né? Não é uma questão absoluta, justamente porque a gente está tratando de metafísica, né? De problema de fundamentação. O que fundamenta a fundamentação, né? A pergunta ela sempre pode ser levada mais adiante, né? Mas, por exemplo, o grau de imanência de uma metafísica científica, né, vai colocar uma exigência para essa metafísica menor do que uma metafísica baseada, por exemplo, na ideia de um ser superior, a ideia de fundamentação, né? Porque para você fundamentar o mundo, por exemplo, a partir do próprio mundo, que é o pressuposto de você ter provas, de você ter verificação, é mais factível do ponto de vista da verificação do que você verificar, né, relações determinadas em crença, pura crença, né? Agora, vai dizer que na ciência também não existem crenças por trás dos processos de validação. Quando o senhor mesmo disse agora que há uma metafísica na ciência, eu entendo que todo pensamento ele sequer é universal, né? Pois é. A ciência está em busca das causas, está em busca das causas que são universalmente aplicáveis. Essa universalidade é necessariamente uma busca metafísica. O método científico, por exemplo, ele é essencialmente metafísico, né? Porque ele pressupõe que exista a possibilidade da unidade ao conhecimento. Isso aí já é metafísica demais. Até próprio quando o princípio de causalidade você posto em xeque, né? Claro, já vem num processo dentro da história da filosofia. É um pressuposto metafísico, todo efeito tem uma causa, etc. Mas não sei se o idealismo absoluto
agora me fugiu o nome, do Berkeley, por exemplo, ele é irrefutável. Por mais que as pessoas Berkeley. Escocês. Ele é irrefutável, né? Porque, veja, toda a realidade objetiva está para um ser que conhece. Né? Não há nada que valide essa percepção. Não há nada que valide. Por quê? A não ser que você chegue à mesma conclusão que ele, né? Que a única coisa que valida a nossa percepção é a percepção de Deus. Mas daí ele está também, de novo, né? Ele parte do idealismo absoluto para, né? Para uma tábua de salvação de novo, né? Assim, em alguma coisa que é absolutamente metafísica, né? É a mesma questão com Malebranche em relação à vontade, né? Quando Schopenhauer quebra isso e coloca um princípio irracional do mundo, Deus nos acuda, né? Porque aí, assim, não. É um querer autodevorante na experiência, né? Porque ele pega toda essa história da filosofia e leva às últimas consequências. Não vai querer se amparar em nada. Mas ainda assim, quando ele parte para a ética dele, ele vai se apoiar no princípio da compaixão. Né? Percebe? Assim, destrói isso do ponto de vista do conhecimento, mas vai se apoiar daí em quê? Numa relação afetiva. Que é a ideia, né, de comunidade, justamente. Já que todos somos sofredores, isso nos proporciona uma ideia de comunidade, né? E isso deve nos conduzir, assim, no melhor dos casos, à ideia de compaixão, porque somos todos sofredores. Né? Ou seja, percebe? Há muita metafísica de novo. Né? Porque ele vai colocar isso como um fundamento, né? A compaixão, ela está, então, como fundamento da moral. E ele fala isso explicitamente, ele tem um ensaio escrito sobre isso, compaixão como fundamento da moral. Né? E isso vai contra Kant, por exemplo, né? Porque justamente a crítica aqui, né? Essa ideia da base na razão. Só que essa base, né, metafísica do Schopenhauer, ou a base metafísica da ciência, todas são questionáveis. Se parte de outros pressupostos, outras fundamentações, isso é deixado de lado. Né? Compaixão não é um princípio para todos que refletem. Né? Alguns vão dizer que a compaixão é mais um problema do que uma solução. Não se deve ter compaixão. Compaixão atrapalha. Tudo bem, né? A nossa missão aqui não é tomar partido, né, nesse sentido. Mas um pouco ir refletindo junto com eles, até um certo ponto. Né? Porque o ponto de partida nosso aqui justamente é a ideia de compreensão. Compreensão empática, né? Não tanto a ideia de compaixão, que já é uma espécie de posicionamento, né? Assim, no sentido de tomar partido, mas uma ideia de compreensão empática, né? Que todos esses processos de pensamento, eles visam justamente compreender melhor o ser humano. Né? E necessariamente eles vão partir de determinadas abordagens do ponto de vista metodológico. Isso também, né? Por exemplo, Feyerabend, né, é um filósofo da ciência que vai se posicionar diretamente contra o método. Não que ele seja contra método, assim, você não deve usar método. Não, mas ele vai dizer que o alcance de todo e qualquer método é limitado. Né? Bem limitado, aliás. É limitado aos pressupostos do próprio método. Né? Então, não quer dizer que a gente deva dizer assim que tudo é deficiente, tudo é ruim, tudo é insuficiente, então só nos resta, né, o nada, né, ficar na indeterminação absoluta, tal. Não.
Acontece que dentro dessas limitações, a gente vai compreendendo melhor também esses diversos posicionamentos e vamos formando as nossas próprias sínteses, né? Houve uma evolução da compreensão justamente do problema. Isso não deve causar desesperança, assim, no sentido de porque se tornou mais complexo, então, oh meu Deus, né? Não, significa simplesmente que nós somos menos ingênuos em relação às possibilidades do intelecto, né? Estamos levando em consideração cada vez mais, quando surge, né? Cada um desses pensadores, e eles são todos os que a gente citou, tem consistência, né? Tem um pensamento próprio, tem consistência, tem método, né? Dá para você avaliar o negócio. Então, justamente, o que vai fazendo? Vai proporcionando juízos, né? Podem não chegar a conclusões necessariamente melhores, porque daí já tem, né, uma hierarquia de valores que talvez não seja nem aconselhável, mas colocar o problema numa base mais ampla e profunda, né? E isso é da base de humanidade para a gente, né? De compreensão. A clínica nos mostra isso o tempo inteiro. Todo mundo que é atendido na clínica tem razão. Todo mundo tem razão. Não estou ironizando. Todo mundo tem razão mesmo. Não quer dizer que a razão que a pessoa tem seja abrangente, seja profunda, né? Mas a pessoa ela tem uma forma de colocar os seus problemas, e à medida que a gente vai ouvindo todas as pessoas, o que vai acontecendo? Nós nos tornamos mais humanos. Sabe, esse julgamento rápido, enfático demais, você começa a absorver mais, ao invés de tentar colocar a pessoa em gaveta, sabe? Classificação, lógica classificatória. Isso na psiquiatria, por exemplo, é muito forte, né? A lógica classificatória, né? Vai abrindo chave, ser isso, então aquilo, tal, tal. Mas é uma ideia reduzida do humano, né? Já tem também uma concepção do humano de normalidade ligada ao mundo capitalista, onde todo mundo tem que ser produtivo, né? Todo mundo tem que ser objetivo, todo mundo tem que ser pragmático, todo mundo tem que dar resposta boa o tempo inteiro, tem que ser competitivo. Quando vai caindo disso, vai se tornando problemático, vai se tornando doentio. É o Simão Bacamarte, lá do Machado de Assis. Não sei se já leram O Alienista, né? Então, ele cria um método para avaliar a sanidade mental das pessoas, né? E daí, à medida que ele vai progredindo no conto, né? Todo mundo é louco, né? Inclusive ele mesmo. Ninguém escapa, né? Que foram os critérios que ele mesmo, né, estabeleceu. E aí vira aquela coisa, né? Tá. Pode ser que todos nós sejamos absolutamente alucinados, porque a gente tem um modo de percepção humana, né? Que baseado, né, na sensibilidade. E Descartes já coloca essa questão assim, né? E o próprio Berkeley, mesmo os céticos gregos, mesmo Hume, mesmo Kant, né? Dependendo do modo que se encaixa, Freud, muita gente percebe esse problema que é uma espécie de refração, né, que existe na percepção em relação a um possível mundo real, né? E coloca uma dificuldade para a gente, até mesmo de saber se esse mundo, conforme a gente percebe, é real, né? Em vários níveis, né? A minha pergunta, eu acho que é mais no sentido assim, eu falo porque é um pouco do que pesquisando. Digamos que você assume
e esse mundo não é real. Uhum. Você acaba, sei lá, digamos que você produz um novo tipo de metafísica ou você a ignora. Você assume que esse mundo não é real. Isso é uma filosofia. Você está produzindo uma espécie de filosofia da negação da realidade. Sim. A minha pesquisa diz assim, quais são as consequências disso? Por exemplo, você assume que essa não é real, aí você resolve atravessar a rua e entra do lado. Por exemplo? Isso é claro, um exemplo assim, escrachado. Sim. Vai nesse sentido, assim, quais são as consequências? O Aristóteles questiona Pirro exatamente nesse sentido, né? Exato. Então se cale, por que você está falando? Se você é cético, assim, né? Constrói argumentos, né? Por exemplo, no campo da metafísica, né, quando isso um padre da minha ordem, se nós aceitarmos que o nominalismo está correto, que a Lavagioca, de que não há metafísica, a consequência é que a nossa mente faz parte da materialidade e ela só compreende a materialidade. Então, talvez de imediato não haja consequências, mas, por exemplo, no campo hoje da ciência, né, a nossa mente poderia ser materialmente reproduzida. Sim. Por exemplo, não, e assim, a própria ciência já nos mostrou universos dentro de universos, né? O que é o átomo? Antes o átomo era sólido, né? Isso poderia ser o mundo material conforme a nossa compreensão, né? Mas à medida que a gente compreende o mundo material de outra forma, já desestabiliza tudo, né? Do que a gente faz parte, afinal de contas? Tem aquele seriado que vem muito isso, né, chama Cosmos, acho que é Cosmos. E é uma coisa muito interessante porque dois objetos não se tocam. Porque há uma distância muito grande entre a eletrosfera do átomo e o núcleo do átomo, ele fala que os objetos nunca se tocam. Nunca se tocam. Contudo, se você leva um tiro, você morre. Isso. Na verdade, você é espalhado, né? Sem se tocar. Engraçado. Curioso. O grande problema é justamente estabelecer o regime de causas, né? Para você poder dizer que essa navalha seria de fato eficaz, né? Você teria que ter noção clara de qual é o regime efetivo das causas das coisas, né? E aí, para você descartar as causas metafísicas, se torna absolutamente impossível, né? Causas que possam ser baseadas em alguma coisa que seja não compreendida de modo absoluto, né? Porque você teria que realmente a angústia do Aristóteles, desse ponto de vista, né? Tem que existir um motor primeiro. Bom, isso é baseado na tua angústia de alguém que quer conhecer, né? De alguém que não suporta o vácuo do conhecimento. Mas quando a gente mergulha, por exemplo, na estrutura do átomo e chega no mundo quântico, bom, o mundo quântico também não nos deixa tranquilos, porque o que está ao fundo do mundo quântico, né? Quer dizer, porque as coisas elas não se espalham simplesmente na extensão e no tempo. Dentro da própria estrutura da matéria pode existir estruturas de estruturas de estruturas de estruturas, sem nunca chegar ao osso da coisa, né? A estrutura efetiva. E aí de repente você vira, né? Dá para conceber em algum ponto dessa história que a estrutura vire do avesso, tipo banda de Moebius, né? Que o início e o fim, sabe? Você nunca consiga chegar ao fim de nada. Quando você chega ao fim, você está de novo no começo, sabe? Porque é uma coisa enlouquecedora para o conhecimento, né? Para alguém que deseja conhecer. Mas, de novo, é um problema já colocado por Platão, né? Quando ele vai falar do amor no banquete,
ele vai colocar o conhecimento em perspectiva, né? E assim, a nossa estrutura de conhecimento não é capaz de alcançar além daquilo que é correspondente a ela mesma, né? Não é um mal em si, entende? Não é um mal em si, mas é uma limitação da... O ser humano ele tenta superar essa limitação, por exemplo, com ciência, né? Todos os instrumentos, todos os microscópios, todos os telescópios, todos os cálculos, eles promovem uma ampliação, né, da nossa percepção, daquilo que seria dado pelos sentidos. Bom, mas isso desde uma certa perspectiva, né? A nossa ciência ela poderia partir de outros pressupostos, outras tecnologias, e aí muda, né? Muda o contexto, muda o conjunto, muda a preocupação, muda a perspectiva, muda o que se conhece, né? E muda também o modo de pensar. Não quer dizer que seja ruim o que a gente tem. Só que o que a nossa maneira de refletir aqui sugere, né? É sempre um grão de sal, né? Assim, quer dizer, não é para invalidar, né? Mas é no sentido assim que a gente sempre tem que ter uma certa serenidade, né, em relação a tudo isso, que isso não nos proporciona um conhecimento absoluto e não deve corresponder a um ideal, a uma fantasia de ideal, por exemplo, que isso aí vai nos proporcionar felicidade, entende? Assim, de que isso vai resolver os nossos problemas, a psicologia vai resolver os nossos problemas, né? Qualquer forma humana, né, vai ser definitiva. Mas, assim, ela nos proporciona outros lugares para existir, o que é bom, né? É bom porque tudo bem que crie novos problemas, mas também soluciona problemas que nós queremos resolver. Então, tudo tem ônus e bônus, né? Não tem jeito. E esse processo de amadurecimento do ser humano em relação a si mesmo, em relação ao conhecimento de si mesmo, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, não é para chegar no limite. A ideia de que poderíamos exaurir esse conhecimento, né? Ainda mais que ele tem que se basear muito em compreensão, muito assim em consciência de limites, muito em consciência de perspectiva, né? Por exemplo, se a gente pegar o modo como Tomás de Aquino entendia a Bíblia, né? Haviam diversos pontos de vista, na opinião dele, que você deveria abordar a leitura da Bíblia, não só um, né? Quer dizer, você tem que atravessar de perspectivas o negócio, para você ter uma visão mais abrangente, mais profunda. Isso ocorre também na religião judaica, né? Quer dizer, o modo de ler, tudo tem um certo perspectivismo também, né? De abordagens, para você não ter uma lógica muito microscópica, né? Assim, que fique muito voltada para, por exemplo, só enxergar a Bíblia como um recurso metafórico, né? Tem outros olhares que você deve lançar também. Enfim, é essencial para nós essa compreensão. Ainda mais se isso já é assim em relação, por exemplo, ao mundo como objeto de conhecimento da física, da química, da biologia, ainda mais quando se trata de conhecer o próprio conhecedor, o próprio ser humano, né? Então, isso é um bom conhecimento. Conhecimento de que é um objeto extremamente complexo, talvez o mais complexo de todos os objetos. Justamente porque ele olha para si mesmo. Não porque a formiga não seja complexa, mas nós, quando olhamos para a formiga, a gente não quer ter um conhecimento da metafísica da formiga, né? A gente olha a formiga como um ser biológico no mundo.
Isso já é complicado, né? Mas nós, quando olhamos para nós mesmos, a gente tem essa compreensão de que nós temos diversos ângulos de abordagem do nosso próprio, da nossa própria existência, tanto individual quanto coletiva. Se a gente vai situar a coisa do ponto de vista de uma sociedade, de uma essência, né? Se a gente vai colocar a coisa do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do método, tudo isso, né, tem fragilidade. O ser humano é essencialmente, né, um ser muito poderoso, muito intenso, muito interessante, mas é também muito frágil. Pascal coloca isso, né, com muita clareza, né? A angústia, né, do Pascal, né, diante do graveto mais, né, frágil da natureza, e no entanto é capaz de reflexão, né? E essa reflexão, a gente pode acrescentar, ela não é simplesmente técnica, objetiva, né? Não é apenas uma forma de conhecimento, mas é também um fenômeno emocional, é também um fenômeno de empatia, né? Com o que a gente se sente próximo, né? A gente se sente próximo de outras pessoas que vivem junto conosco, ou a gente se sente próximo de uma humanidade futura? A gente se sente próximo da natureza, a gente se sente próximo do universo inteiro, por mais desconhecido que ele seja. Do que a gente se sente próximo? Por que a gente tem empatia? A gente só tem empatia pela família da gente, ou só pela gente mesmo? Né? Tudo isso vai modificando o próprio objeto. Não é um objeto constante. Essa busca pela constância é extremamente angustiante também dentro da antropologia filosófica. Vocês vão observar isso ao longo da disciplina. Há uma angústia, né, dessa busca por alguma coisa que seja constante. Há quem ache que encontrou e há quem observe a dificuldade, mas todo mundo é angustiado. Angústia, isso é uma outra coisa, né? A angústia, ela não é necessariamente uma coisa que é só problemática. A angústia, ela pode ser também um fator impelente, um fator que nos leve adiante, né? Porque a acomodação, assim, uma certa frieza a respeito de tudo isso, leva à acomodação. Leva a existências meio brutais, né, também. Existências não filosóficas, não humanizadas, né? Existências absolutamente egoístas. Então, se tem uma grande utilidade de tudo isso, é humanizar, né? É nos tornar mais o que a gente é mesmo. Mais gente. Né? Que na PUC tem essa ideia do diploma de gente boa, né? O que é gente boa, basicamente, né? É gente que se coloca no mundo com mais compreensão da própria humanidade. Né? Que sabe conviver com a diferença, se relacionar com elas, né? Sem a radicalidade da opinião, né? Que tem que suprimir o outro, tá? Uma compreensão mais profunda, mais abrangente da nossa própria humanidade. Se todo profissional que é formado aqui na PUC como profissional, né, sair com isso, tá muito que bom, né? Vai fazer uma consulta médica, o médico não pergunta nem teu nome. Vai direto no sintoma, né? Quer saber o que está acontecendo, tal. Não olha nos teus olhos, né? Não estou dizendo que todo médico seja assim, mas eu acredito que aconteça com razoável frequência, né? Ou seja, a pessoa não percebe que ela é um médico enquanto ser humano, né? Quer dizer, ela se coloca ali como se fosse médico e o ser humano não existisse.
é médico de uma máquina. É a máquina tratando de outra máquina. E isso não ajuda a cura, porque a cura tem várias dimensões. Tem uma dimensão de crença, tem uma dimensão de empatia. O médico cura muito melhor se ele estabelece vínculo com o paciente. Nós devemos estabelecer um vínculo tal que no final do dia o cara seja exaurido, não possa mais atender no dia seguinte? Também não. Sabe? São as mediações das coisas, né? Por onde que a gente vai aprimorando esse processo de vivência, de experiência, junto com esse aspecto técnico. Em todas as nossas atividades, inclusive na reflexão filosófica, isso é verdadeiro. Se a gente achar que nós somos só seres pensantes, vai faltar pedaço. Vai faltar pedaço. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pelas contribuições de vocês.